Olá, meus amigos. Iniciamos hoje mais um trabalho doutrinário com o tema Fora da Caridade não há salvação. E neste momento de inúmeros desafios que enfrentamos, com uma pandemia sem precedentes, desafios no trabalho, na vida espiritual, na convivência com os nossos irmãos, precisamos lembrar sempre da importância de nos mantermos sintonizados com Deus. E a sintonia, ela virá se nós mantivermos pensamentos positivos, pensamentos firmes na prática e na busca pelo bem, pela caridade. Então vamos iniciar com a oração, pedindo a Deus toda a inspiração necessária, todo o amor, todo o auxílio, para que nós possamos compreender o que hoje será refletido e especialmente vivenciar o manancial de valores e princípios que Jesus veio nos ensinar. E iniciando então com esse tema da caridade, devemos primeiro ressaltar a importância do tema. É realmente um assunto essencial na formação de todo espírita. É um fundamento essencial da doutrina espírita, porque a caridade ela resume valores de fundamental importância e nós devemos sim pregar a caridade, praticar a caridade, porque ela é o único requisito necessário para a evolução. Isso mesmo. Pode parecer que a gente está querendo simplificar muito quando diz assim, esse é o único requisito, mas essa é a verdade. A caridade ela tem um papel fundamental na doutrina, em todas as doutrinas, no cristianismo de modo geral e em outras religiões também. Ela não é contradita por nenhuma outra religião. Na realidade, ela é reforçada porque ela envolve o auxílio, a compaixão, a empatia, o se colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. E Deus deixa muito claro nos valores que ele transmitiu, né, para os homens que vieram trazer os seus princípios, os seus ensinamentos, que quando nós fazemos o bem para um irmão nosso, nós estamos fazendo para ele. Quando nós fizermos aos mais pequeninos, nós estaremos fazendo a Deus. E Jesus, ele foi o maior exemplo de caridade. E se tivermos que resumir a passagem dele aqui na Terra enquanto encarnado, nós podemos resumir com a palavra caridade. E esse é o maior exemplo que nós devemos seguir e não devemos esquecer. O Espiritismo, de maneira muito generosa, ele vai muito além, porque o Espiritismo renunciou, ele abre mão, na realidade, do monopólio da salvação. Ao contrário de muitas religiões que tendem a acreditar que se você não é adepto de certa religião, você não estará salvo ou não irá para o paraíso, né, na concepção deles. O Espiritismo diz que para ser salvo na concepção bíblica e na concepção espírita, em termos de evolução, para que nós possamos evoluir espiritualmente, progredindo, nós precisamos ser caridosos. Ponto final. Não há nenhuma vírgula depois dizendo que é necessário também ser espírita ou ser de qualquer outra religião. Nós precisamos ser caridosos. Isso é inovador e isso é muito importante, porque é uma doutrina abrindo mão de um monopólio. É uma doutrina abrindo mão de dizer que ela detém o poder absoluto e exclusivo e que para que alguém evolua, para que alguém seja feliz, para que alguém se aproxime de Deus, é necessário, de maneira exclusiva, ser espírita. Não. O espiritismo ele contribui, é claro, ela é um instrumento para a salvação, para a evolução, para o progresso espiritual.
porque ele prega a caridade e não apenas prega, ele auxilia nessa prática. Portanto, é uma contribuição, mas jamais uma ideia de que o Espiritismo detém todo o poder nesse aspecto. E no momento atual, esse tema se torna ainda mais importante, porque enfrentamos desafios novos e a revolução tecnológica que estamos vivendo é algo que realmente desafia a nossa capacidade de estabelecer uma relação de caridade com o próximo, de uma relação de amor. E se nós não tivermos cuidado, a maneira como o mundo está buscando se relacionar hoje tende a fortalecer vaidades e egoísmo, infelizmente. Então, devemos ter o cuidado, devemos ter atenção. Eu gostaria de tratar desse assunto de uma maneira muito prática, muito objetiva, relacionando com a nossa realidade. E é isso que eu pretendo fazer a partir de agora, porque o aprendizado relacionado com a realidade em que o homem está inserido costuma ser mais eficaz. E nós estamos diante de um contexto rico em experiências que podem nos engrandecer se nós soubermos lidar com essas experiências de uma maneira sábia, com boa vontade de aprender. Estamos num contexto em que o ser humano se relaciona cada vez mais, por exemplo, com redes sociais. E essas redes sociais, elas provavelmente nasceram com um propósito até valoroso de aproximar pessoas. Ninguém duvida que alguém hoje possa conversar diariamente, às vezes até várias vezes ao dia, com outra pessoa que está do outro lado do planeta, com alguém no Japão, na Austrália. Há 30, 40 anos atrás, isso era praticamente impensável. Era possível em certos aspectos, mas era difícil, era caro, era complexo. E hoje, de maneira gratuita, é possível, em fração de segundos, transmitir um pensamento, uma mensagem, algo que nós sentimos ou desejamos exprimir para alguém que está em um lugar muito distante. Claro que nesse aspecto é um avanço, mas como todo avanço e todo progresso, ele vem acompanhado de enorme responsabilidade. As redes sociais, ao mesmo tempo em que realizam prodígios, elas podem ser danosas e fazer com que o ser humano se relacione de uma maneira muito tribal. E é disso que eu quero tratar. E como isso é nocivo à ideia de caridade. Para quem não sabe, muitos de nós, inclusive, utilizamos esses instrumentos de comunicação, porém nem sabemos como eles funcionam. Mas todos eles detêm algo chamado algoritmo. E esse algoritmo, ele seleciona o que ele quer mostrar para a gente e o que não vai ser mostrado para nós, porque ele acredita que nós não temos interesse naquilo. E as redes sociais, elas vivem financeiramente justamente de mostrar anúncios de pessoas que pagam, né, por aqueles anúncios, para que a gente compre o produto quando ele aparece. A ideia da rede social, quando ela quer mostrar aquele produto, é mostrar exatamente o que a gente quer naquele momento. É diferente da televisão, que mostra, ele não sabe quem está assistindo e simplesmente vai mostrando de maneira quase que aleatória. Eles tentam ao máximo selecionar os públicos que vão ver o anúncio, mas
não consegue ser tão preciso quanto a rede social, porque a rede social ele sabe os nossos gostos, quem são os nossos amigos, onde nós moramos, o que nós fazemos. E quando eles têm essas informações, eles sabem que tipo de produto nós precisamos, e no momento em que o anunciante procura eles, eles oferecem para cada consumidor o produto adequado para aquela pessoa. E nós estamos perdendo a noção de cidadão, de espírito, de ser humano. E estamos passando a ser cada dia mais consumidores. É importante entender que, antes de tudo, como um conceito supremo, nós somos espíritos. Nós somos cidadãos diante de uma democracia, de um Estado. Nós somos seres humanos e não meros consumidores de produtos. E vamos além. Quando a rede social ela procura um conteúdo que esteja relacionado com aquilo que eu normalmente me interesso, ela não me permite ver, assistir, ouvir coisas que eu não conheço, que eu discordo, para que eu reflita. Ele só mostra aquilo que eu concordo, só reforça as coisas que eu concordo, só reforça os meus gostos. E se eu viver nessa bolha, eu vou viver limitado, porque o aprendizado vem, inclusive, da diferença, de você conhecer algo diferente, de você sair um pouco da zona de conforto e saber que alguém vive diferente que você, que alguém tem uma opinião diferente da sua. E é fundamental respeitar a opinião alheia, mesmo que ela não seja a mesma que a sua. O fato de nós ouvirmos uma opinião de alguém que discorda de nós nos fortalece a caridade, permite que a gente exercite a caridade. É aí que eu queria chegar. Por quê que nos permite exercitar a caridade? Quando eu ouço a opinião de alguém que pensa diferente de mim e as razões pelas quais essa pessoa pensa de modo diferente, eu passo eu quase que me transporto para ela e começo a olhar sobre a perspectiva dela, se eu realmente estiver disposto a ouvir. Mas é plenamente possível. Muita gente já mudou de opinião de maneira saudável porque conseguiu enxergar a opinião do outro. E na medida que eu consigo estar sob a perspectiva de outra pessoa, ao refletir sobre o que ela está dizendo, eu posso perceber que, por exemplo, a dor dela não é uma bobagem, é algo sério e que eu posso auxiliar, ou refletir sobre de que maneira eu vou auxiliar. Mas se eu viver numa bolha em que todo mundo pensa igual, todo mundo concorda comigo, e eu só vejo publicações de pessoas que concordam comigo, que curtem aquilo que eu publico, no momento em que em outro ambiente eu ouvir uma pessoa que discorda de mim falar, eu corro o risco de achar que é besteira, que é mimimi, que é coisa de gente fraca, enfim. Eu corro o risco de ser preconceituoso por não conhecer a perspectiva e o ponto de vista dela. Então, a rede social desenvolveu algumas facilidades importantes em termos de comunicação, de auxílio no progresso mesmo, mas ela não deve ser vista de forma absoluta e ela deve ser utilizada de maneira racional, não deve substituir uma boa conversa, jamais. Não deve substituir jamais a relação entre as pessoas de maneira fraterna, porque se nós tivermos a pretensão de que ela substitui, viveremos em um mundo de enorme egoísmo e uma indiferença imensa, em que as pessoas acreditam que a reivindicação das outras não vale nada, enfim. Há o risco de porque o que acontece é impossível
um espírito que encarna vivenciar todas as experiências possíveis da Terra. É impossível. Inclusive do ponto de vista físico, material mesmo, é impossível. Porque olha quantas culturas existem no mundo, olha quantas profissões existem no mundo, olha quantos relacionamentos existem no mundo. E uma pessoa vive em média 80, 90 anos. Uma pessoa que vive em média 80, 90 anos não tem tempo suficiente para viver isso tudo. Por isso que é tão importante aprender também de outras formas, não apenas sentindo na pele, mas também ouvindo o outro. Porque se eu, por exemplo, só converso com pessoas que têm uma vida confortável, que sempre teve facilidades, que gozaram de privilégios, quando alguém disser que passa fome, eu corro o risco de achar que é bobagem. Por quê? Porque eu não experimentei aquilo. Eu não tenho o hábito de ouvir pessoas que viveram coisas diferentes, me colocar no lugar delas e ajudá-las. Achar que alguém que passa dificuldades financeiras é simplesmente porque não gosta de trabalhar, porque é preguiçoso. São coisas que nós ouvimos por aí e que, em geral, observamos que normalmente são pessoas que não estiveram naquele lugar. No lugar de quem está passando a dificuldade. E devemos lembrar, se não é por uma questão filosófica, vamos lembrar do que disse Jesus em termos de auxiliar o próximo. Ou Deus, quando traz esse princípio de ajudar os mais pequeninos. Ele não diz assim, antes pergunte se é preguiçoso ou não. Ele não diz assim, antes veja se ele trabalha ou não, se ele gosta de trabalhar ou se ele... Ele não pede. Sabe por que não pede? Porque ele diz para não julgar também. Então ele estaria se contradizendo se ele pedisse para você ficar avaliando se o indivíduo merece ou não auxílio ou ajuda. Porque ele sabe que nós não temos qualquer habilitação, nós não estamos habilitados a julgar o outro. Quem somos nós? Então, qual é a solução? Ajudar. Não é ficar querendo rotular, dizer que merece, que não merece, discriminar o próximo. Não. É auxiliar. E só auxilia quem consegue se colocar no lugar do outro, porque percebe a dor do outro. Porque se a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, a gente acha que é uma bobagem. Se já era complicado viver num mundo de tanto egoísmo, imagina num mundo em que as pessoas procuram viver quase que exclusivamente em rede social. Em que cada um está na sua bolha, ninguém conversa com o diferente, todo mundo só vê os seus amigos e, enfim, e quem concorda, enfim. Esse tipo de manipulação que existe nas redes sociais deve ser vista com muita preocupação e cuidado. Não é abominar por completo, achar que isso é algo absolutamente errado, mas é compreender que, como em tudo, nós devemos utilizar com moderação e equilíbrio para não cairmos em preconceitos como aquele em que as pessoas acham que depressão é frescura. Depressão é uma doença grave que merece toda a atenção e cuidado de todos, profissionais de saúde também, mas de todos, de toda a família, dos amigos e mesmo dos desconhecidos. E começa por não achar que é frescura, começa por levar a sério e respeitar. Devemos ter essa consciência. É o cuidado de evitar que os jovens eles achem que o mundo da rede social é o mundo real, no qual todo mundo está feliz, todo mundo publica fotos feliz, num emprego bem sucedido, com os melhores amigos, nas melhores viagens e ponto final. Como se o mundo fosse aquilo, como se todo mundo fosse
vivesse somente no conforto, não tivesse problemas, não enfrentasse frustrações. Todos nós enfrentamos frustrações. Então, por que acreditar que o mundo real é o mundo da rede social? Devemos, na realidade, desenvolver compaixão. Compaixão significa sofrer com. Ou seja, eu não estou sofrendo agora, mas no momento em que eu ouço alguém que está sofrendo, eu procurar me colocar no lugar dele, olhar sob a perspectiva dele e auxiliá-lo da mesma maneira como eu gostaria de ser auxiliado se eu estivesse passando por um problema. Sem compaixão, sem caridade, o espírito não evolui. Ele fica estagnado. Nós temos livre-arbítrio e podemos optar por não exercer essa prerrogativa de desenvolver compaixão e caridade, mas por força do progresso, que é inevitável, inexorável, pela força que Deus exerce em nós, pelo amor dele, todos nós, seja por boa vontade, seja por sabedoria ou por algum desconforto, em algum momento a gente vai desenvolver a caridade e a compaixão. Mas o fato é que nada melhor do que desenvolver a caridade por opção, por escolha, por sabedoria. Então é com essa mensagem que eu encerro o trabalho de hoje. Vamos desenvolver sabedoria para que a compaixão e a caridade sejam os norteadores das nossas vidas. E assim eu encerro o trabalho de hoje, agradecendo, Senhor, pela tua inspiração, por todo o teu amor e pedindo que sejamos cada dia mais caridosos, que a compaixão prevaleça cada dia mais em nossas vidas e que a sintonia com o Senhor seja um norte para o nosso progresso espiritual. Que assim seja.